convidado de hoje é o Dr. Ciro Matsui. Ele é médico neuropediatra. Doutor, obrigada por ter vindo. Adoro te receber aqui. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Eu que agradeço o convite de estar novamente aqui, a oportunidade. Excelente tarde para a gente falar sobre esse assunto, doutor. Afinal, o que é paralisia cerebral? É um termo, a gente conversava antes do programa começar, pesado, né? Exatamente, Denise. Bom, a paralisia cerebral é uma doença das mais frequentes que acomete a parte neurológica das crianças, né? Então, de todas as doenças que a gente tem com acometimento neurológico, a paralisia cerebral é uma das mais comuns. O termo é bastante ruim, Denise. O nome paralisia cerebral, ele pode levar a entender que é uma criança com comprometimento muito mais grave do que, na verdade, ela pode apresentar. Então, é um termo muito amplo, genérico, e a gente até, quando conta para as mães, não, olha, seu filho tem paralisia cerebral, a reação imediata é de uma tristeza profunda, porque ela imagina que o cérebro não funciona por completo, né? E não é verdade, então não é bem assim. A paralisia cerebral é quando a criança, então é uma doença que acomete a criança, tem algum tipo de dificuldade motora, algum déficit, uma deficiência motora, seja ela de qualquer grau. Então pode ser desde os casos mais graves aos casos mais leves. Inclusive, a grande maioria dos casos não são graves, né? Quando a gente pensa em paralisia cerebral, já pensa numa criança que não interage, com cadeira de rodas, e nem sempre é assim. Alguns casos chegam a esse ponto, mas não são a maioria. Então, é um termo que a gente sabe que é um pouco pesado, mas acabou sendo consagrado historicamente. Então, a gente usa, sim, esse termo, mas temos que tomar cuidado para não estereotipar todas as crianças da mesma forma. Então, é uma das coisas que vai valer a pena a gente conversar hoje, desmistificar um pouco, né, que tem diferentes graus mesmo. Então, a criança com algum acometimento motor, né, que seja por conta, devido a uma lesão cerebral, uma lesão que acontece em determinado momento, mas ela não progride, isso é a paralisia cerebral. Então, é um termo muito geral, é um diagnóstico muito genérico. As causas são distintas, são dezenas de causas diferentes que podem acontecer em diversos momentos, tanto na gravidez, na gestação da mãe, no parto, que é uma das causas mais frequentes, ou mesmo depois do parto. Então, a paralisia cerebral é um nome geral para uma série de doenças que tem algumas coisas em comum, mas tem muitas coisas diferentes. Então, realmente, quando olharmos para uma criança que tem paralisia cerebral, a gente tem que enxergar direitinho para saber quais são as dificuldades. Ela deve ter algum comprometimento neurológico, mas isso pode ser uma coisa leve, isso pode ser uma coisa que não acomete. Ela vai conseguir se desenvolver ou aprender como outras crianças em várias vezes. A gente tem muitas ferramentas hoje para desenvolver, né? Ainda que você tenha a dificuldade, hoje tem uma série de ferramentas que é para você reduzir aquele impacto na vida da pessoa, né? Exatamente. Fisioterapia e as oportunidades que a gente deve dar também. Agora, deixa eu entender, dentro do útero, dá para saber? Às vezes, Denise. Então, das causas que a gente tem da paralisia cerebral, algumas delas são malformações cerebrais. Então, às vezes, você no pré-natal, no ultrassom, no acompanhamento, você consegue perceber que a criança tem algum tipo de alteração cerebral. Então, as causas que ocorrem antes mesmo do parto, algumas delas podem sim ser identificadas ainda dentro do útero, na gestação. É claro que quando o médico observa alguma alteração dentro do útero, as dificuldades técnicas são grandes, então nem sempre dá para se imaginar ou ter certeza do que vai acontecer, de qual é o grau de comprometimento daquela criança. Mas em alguns casos, sim, quando a causa é antinatal, quando ainda é intrauterina. Pode ser questão de falta de suplementação, tem isso? Ou pode ser genético? Então, por exemplo, uma das causas que podem ser diagnosticadas antes mesmo da criança nascer, intraútero, são, por exemplo, infecções congênitas, né? Então, ficou muito famoso, né, há 2, 3 anos atrás, o surto que nós tivemos de infecção por Zika vírus das mães. Isso levou as crianças a um comprometimento neurológico, porque se descobriu que o Zika vírus, ele tinha uma predileção pelo sistema nervoso central e ele, no início da gestação, se a mãe adquirisse o vírus Zika no início da gestação, o vírus destruiria
ele tem uma tendência a destruir os neurônios. Então, isso leva a uma diminuição da proliferação. Então, o cérebro acaba ficando pequeno. Por isso que as crianças com Zika têm microcefalia. Mas não só o Zika, Denise. O Zika acabou chamando a atenção para uma série de outras infecções congênitas que também já ocorriam e eram bastante conhecidas pelos pediatras e pelos neuropediatras, como a infecção congênita por citomegalovírus, por toxoplasmose. São quadros bem semelhantes ao Zika. Então, essa é uma das causas que já poderia ser observada, tanto por a mãe apresentar os sintomas da infecção, quanto por um ultrassom mostrando que a criança tem um tamanho da cabeça um pouco diminuído. Assim como, por exemplo, uma mãe que pode ter algum tipo de sangramento, uma ameaça de aborto, um trauma durante a gestação, uma insuficiência placentária, alguns problemas na nutrição do feto, às vezes podem levar a algum tipo de problema na irrigação, ou seja, na circulação, na chegada de sangue no cérebro do feto, e isso acarretar algum tipo de malformação. No período em que esse cérebro está se desenvolvendo, se você tem um problema na irrigação, então pode comprometer o aumento, a proliferação dos neurônios, se isso levar a algum grau de malformação. Isso também pode ser diagnosticado. Então, esses fatores que podem ocorrer na gestação podem sim aumentar a suscetibilidade da mãe ter uma criança com algum comprometimento neurológico. Não significa que todas as mães que caírem, todas as mães que tiverem um resfriado na gestação vão ter algum problema desse tipo, mas algumas, em alguns momentos pode ocorrer, podem ser causas que levem uma criança com paralisia cerebral. E aí você pode descobrir logo após o nascimento também, ou depois de um tempo. Então, o pediatra avalia, tá tudo normal, caminhando super bem, você pode, de repente, ter uma surpresa? O diagnóstico, ele é um diagnóstico realmente clínico, mas ajuda-se muito a realização de algum exame de imagem, que a gente chama do crânio, né? Então, uma tomografia, uma ressonância pode nos auxiliar. A gente imagina, já tem que fazer a suspeita, já tem que fazer um acompanhamento neurológico nessas crianças que têm algum fator de risco. Então, muitas vezes, Denise, uma criança que tem um risco, ela precisa de um acompanhamento neurológico, precisa de acompanhamento pediátrico também, claro, e um segmento do seu desenvolvimento para saber, será que essa criança que foi submetida a algum fator de risco, ela vai desenvolver a paralisia cerebral, ou seja, ela vai ter alguma dificuldade motora, vai ter dificuldade para sentar, vai ter dificuldade para andar, ou será que essa criança que teve um fator de risco na gestação, no parto, ela vai ter um desenvolvimento normal? Porque, como eu comentei, a maioria das crianças que passaram por alguma dessas dificuldades foram expostas a esses fatores de risco, elas vão se desenvolver normal, a maioria. Mas uma ou outra pode apresentar um déficit e aí a gente precisa intervir, que é o que você comentou agora, precisamos tratar. Posso estar falando uma grande bobagem, você me corrija, mas o pediatra, logo após o nascimento, ele faz, e nos meses, né, alguns testes de reflexo, aí tem o reflexo do caminhar, né? Então isso já mostra que a criança consegue se mexer, eu imagino dessa forma, né? Isso também é parâmetro para saber, olha, esses marcadores aqui até agora de reflexos, né, do bracinho, enfim, tá tudo bem, tá tudo certo, e aí vai caminhando, é isso? Pode sim, Denise. Então, esses reflexos primitivos que a gente chama, que são os reflexos do bebê, que todos os pais, quando a gente vai examinar e faz, os pais adoram, acham que a criança está andando, que é uma graça, né? É muito legal. A gente tem vários desses reflexos diferentes, que são um sinal, sim, do neurodesenvolvimento. E se eles estão alterados, eles podem mostrar algum comprometimento neurológico. Assim como os marcos da criança, né? Então, é muito importante que o pediatra e o neuropediatra acompanhem, mas é importante que os pais também fiquem atentos para o desenvolvimento da criança, né? Então, a carteirinha que a gente tem de vacina, hoje distribuída no SUS, ela tem uma série de informações bem relevantes e que são interessantes. Então, não tem só a tabela do peso, do tamanho da cabecinha, da estatura da criança. No final da carteirinha de vacina, existe uma tabela também com os marcos do desenvolvimento. Então, dizendo que a criança com 2 meses tem que estar com o pescoço firme,
que com 5, 6 meses tem que estar sentada, com 9 meses ela vai estar rolando, engatinhando, 1 ano, 10 meses a 1 ano vai começar a andar. Então, é interessante que os pais também acompanhem e se preocupem com isso, porque ninguém melhor conhece o seu filho do que o próprio pai. Por mais que a gente tenha um olhar técnico e uma formação para isso, o pai e a mãe que estão todo dia com a criança e tem a condição melhor de dizer, olha, estou observando e estou achando alguma coisa estranha. Quando os pais têm uma dúvida, pode confiar que precisa de uma investigação. E você sabe que tem até estudo científico com isso. A suspeita dos pais de algum problema no desenvolvimento é um dos fatores de risco mais grandes. É um fator preditivo positivo enorme. Então, quando o pai ou a mãe chega falando, doutor, eu acho que a minha criança, meu filho, minha filha tem algum problema, é melhor olhar direitinho, com cuidado, avaliar direitinho, porque a chance é grande. E a gente está falando de um universo todo aqui, né? De mínimos atrasos, às vezes, né? De estímulos diferentes que vão ajudar a chegar no marco certo da criança, ou comprometimentos um pouco maiores, mas que também podem não atrapalhar a qualidade de vida da criança. A gente vai falar mais daqui a pouquinho. Agora, doutor, a gente falou da microcefalia, dessa medida, né, que se faz ali. Isso é de praxe? Faz no hospital? Faz ao nascer? E a questão da via de parto? Sabe-se se realmente foi uma questão da via de parto ou se já era uma criança que tinha comprometimento e não foi exatamente o parto que provocou? Isso é uma questão de praxe, sim. Então, toda criança que nasce, ela é pesada, medida, carimba o pezinho, faz os testes do pezinho, inclusive se mede a cabeça também. Isso é uma questão protocolar, o Ministério da Saúde, todo o serviço de saúde deve fazer isso. E durante o acompanhamento de puericultura, ou seja, nas consultas de pediatria, também, especialmente no 1º e 2º ano de vida, tem que se medir em toda consulta o tamanho da cabeça. Então, de fato, em alguns casos, a criança, pelo parto normal, parto vaginal, pode sim ter uma reacomodação dos ossos do crânio e ter um diâmetro, né, um perímetro um pouco diminuído, mas precisa ficar atento. Então, qualquer tipo de alteração, você precisa fazer uma investigação. Então, a criança que nasce com perímetro cefálico hoje menor do que 31 centímetros é considerada com microcefalia. Então, basta ter a cabeça pequena, viu, Denise? Não significa que toda criança que tem microcefalia, ou seja, a cabeça pequena, tem zika. Não, tem diferentes causas, né? Isso precisa ser investigado. Mas, então, a criança que tem a cabeça pequena precisa, sim, ser investigada logo na maternidade, sem sombra de dúvidas. Ou, se isso for observado ao longo do crescimento, nos primeiros meses de vida, também precisa ser investigada, avaliada por um neuropediatra de preferência. Mas, no caso da reacomodação, você também consegue notar, palpando, olhando para a cabecinha da criança, que aquilo está alterado, juntinho, né? Juntinho, tem um ossinho em cima do outro. Mas aí é muito importante que essa criança seja examinada. Se o exame, uma criança com microcefalia, muitas vezes ela pode ter já alguma alteração ao nascimento do ponto de vista neurológico, alguns desses reflexos, como você mesma disse. A gente ouve falar, e eu já ouvi vários, você nem imagina quantos, de casos de crianças que passaram um pouquinho da hora da intervenção de cesárea necessária, indicada, né, que salva vidas ali, da mãe e do bebê. Demorou um pouquinho e aí a criança teve a falta de oxigenação no cérebro e nasceu com paralisia cerebral. É realmente um tempo muito grande que passa? Isso acontece? É verdadeiro? Não poderiam ser crianças que já eram comprometidas intraútero e não se sabia? Como é isso? Essa pergunta é difícil, Denise, complexa. Então, você tem toda a razão. A gente falou aqui das causas antinatais, né, ainda durante a gestação, e realmente você tem razão em associar, né, o termo e a doença, né, a paralisia cerebral, é muito associada a problemas do parto. E, sem dúvida, é o principal momento em que pode acontecer algum tipo de problema que leve a criança a algum comprometimento neurológico. Então, o parto merece uma atenção toda especial. Não é à toa que a gente tem um profissional formado só para isso, que é o obstetra, que precisa assistir com muito cuidado esse momento, além do pediatra
neonatologista que faz o acompanhamento do parto e tem a formação para dar assistência em qualquer complicação. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e sempre ter um olhar muito crítico com o que acontece durante o parto. O trabalho de parto normal por si só, ele pode ser prolongado. Ele pode durar 12 a 18 horas, isso pode ser um tempo normal. O que é importante, né, a gente ter? É importante ter um acompanhamento desse trabalho de parto. É importante você conseguir ter instrumentos para monitorizar como está a saúde do feto. Então, o parto está demorando mais. Então, 6, 8, 10 horas, pode ser normal? Pode. Mas é importante que seja analisado o feto. Tem um exame, né? Que você sabe o batimento do bebê. Exatamente. Precisa avaliar como que está o batimento do bebê, que é a vitalidade fetal, né? Então, a gente precisa ver, será que esse bebê está sofrendo? Se tiver o trabalho de parto correndo normalmente e a vitalidade da criança estiver bem, sem problemas. Agora, se houver qualquer tipo de alteração da vitalidade, sinal de sofrimento fetal, aí sim vale a pena uma intervenção mais rápida para a gente prevenir uma complicação neurológica na criança. Então, uma das coisas mais importantes para a gente prevenir a paralisia cerebral, de fato, é uma boa assistência ao parto. E aí nós estamos falando de uma enorme dificuldade que a gente tem no nosso sistema de saúde, né? Tanto, às vezes, muitas vezes, por uma questão de não informação ou de falta de informação das mães, que às vezes tem dificuldade, uma mãe de primeira viagem acaba não sabendo que horas que é o trabalho de parto, que horas que ela deve ir para a maternidade, né? Não foi muito bem instruída, quanto pelos próprios serviços de saúde. Então, muitas vezes, você não tem vaga nos hospitais públicos, então esse é um problema que acaba acontecendo na nossa realidade, sem dúvida, uma das principais causas. Então, hoje, se a gente quer falar em diminuir sequelas neurológicas das crianças, a gente precisa sim discutir uma boa assistência ao parto. E mais do que isso, Denise, a gente também precisa ter muito cuidado e conversar com as mães, conscientizar, né, especialmente aqui os espectadores, a importância do pré-natal, Denise, porque essas coisas a gente só consegue ter uma ideia, mensurar o risco, né? Imaginar, olha, pode ser que a criança tenha algum tipo de risco e a gente precise de uma assistência nascer num grande hospital, né, que tenha um serviço de UTI neonatal, se a gente faz um bom trabalho de parto. Então, mamães, não deixem nunca de ir à consulta pré-natal. Então, a gente sabe que uma situação muito comum, a adolescente grávida, né, que engravidou de maneira indesejada e acaba muitas vezes escondendo a gestação e acaba, por isso, também protelando o acompanhamento médico, não faz o pré-natal adequado, isso é uma coisa que pode trazer prejuízo para a criança. Então, não deixem de ir ao pré-natal, né? Acho que todas as famílias, todo mundo que conhece uma gestante tem que incentivar, tem que se propor a acompanhar a gestante nas consultas, os papais também, né? Tem que participar ativamente e acompanharem as mães e fazerem questão de que vão às consultas, porque o pré-natal é fundamental para a gente tentar prevenir algumas complicações no bebê e evitar qualquer dano neurológico na criança. Então, o pré-natal e o parto, sem dúvida, é o que você disse, são fundamentais para a gente prevenir sequelas neurológicas, problemas do desenvolvimento da criança. Pode ser que seja necessário se preparar, eu não sei se é logo ao nascimento ou se preparar ali com meses. Você falou que às vezes precisa de uma estrutura maior, de um hospital com essa estrutura, né? De uma cirurgia. Pode ser necessário cirurgia? No caso da paralisia cerebral, não. Depende muito da causa, Denise. Então, por exemplo, assim como eu falei que em alguns casos no pré-natal a gente pode observar a cabeça pequena, então uma microcefalia, em alguns casos a gente consegue observar que a cabeça da criança pode estar um pouco maior, uma macrocefalia e... Também é problema. Que também pode ser um problema, pode ser um aumento da quantidade de líquido na cabecinha da criança, uma hidrocefalia. Então, às vezes, essa criança vai precisar já de uma cesárea, já tem indicação, não tem indicação de um parto normal e às vezes precisa nascer em um hospital que tem uma estrutura para fazer alguma cirurgia na cabecinha dessa criança, muitas vezes para colocar uma válvula e tirar
esse líquido da hidrocefalia. Então, existem sim alguns casos. E isso a gente só consegue prever no pré-natal, só fazendo ultrassom, acompanhamento da vitalidade. Então, o pré-natal é fundamental, porque se uma criança dessa tenta um parto normal com uma cabeça aumentada e a gente não sabe disso, pode ter complicações. E nasce em algum serviço de saúde que não tem uma boa estrutura para isso, pode ser uma complicação. Então, o pré-natal ajuda muito a direcionar as mamães para onde elas devem ter o seu bebê. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, vou pedir para o doutor responder. É no pré-natal também que essa família se prepara para esse momento. Então, de repente, há um risco aumentado da criança ter um comprometimento e pode ser que ela tenha que eleger não só o pediatra, mas o neuropediatra da criança também, nesse momento antes dela nascer. Não? Conta um pouquinho pra gente enquanto eu chego até lá. Denise, bom, é o que eu brinco, né? O pessoal fala, doutor, é bom o meu filho passar com o neuropediatra? Na verdade, eu prefiro que nenhuma criança precise ter algum problema neurológico, né, para ser avaliada pelo neuro. Mas, em alguns casos, né, quando a gente tem algum tipo de malformação cerebral já diagnosticado durante o pré-natal, pode ser necessária uma avaliação neurológica ainda na maternidade por essa criança. Então, nesses casos que existe algum risco da criança já diagnosticado no pré-natal, tem que ser, a criança muitas vezes tem que nascer num hospital que tenha um serviço sim com um neurocirurgião, com um neuropediatra, para ser uma UTI neonatal, para que ela possa ser assistida da melhor maneira possível, sem dúvida. Nesse intervalo, a gente falava sobre a dificuldade, doutor, da mãe de primeira viagem, que não sabe. Claro que eu acredito muito nos 9 meses como 9 meses de estudo, de preparo, que tudo que você viveu antes foi um workshop também para esse momento, né? De receber o teu filho e cuidar dele. Mas na hora do valendo, você acredita, você deseja que esteja tudo bem e que tudo vá correr normalmente, que seu filho, se ele tiver, né, um pouquinho atrasado com relação ao filho da vizinha, que tem a mesma idade, né? Você quer achar que tudo vai bem. Às vezes, é no segundo filho, quando o segundo filho nasce, que a mãe percebe, de repente o primeiro tem 1 ano e meio, que alguma coisa tá errado. E o segundo, de repente, já vai mais adiantado e acaba, às vezes, se desenvolvendo mais, porque também o segundo filho tem as vantagens, né, de já ter uma mãe escolada. Isso acontece, esse atraso pode ser prejudicial, o atraso do diagnóstico, e a criança vai ao pediatra. O pediatra pode perder o timing também desse momento do diagnóstico? Acontece sim, Denise. Então, todas essas situações que você comentou, elas acontecem. Por isso que eu falo, é importante as mamães estarem atentas sim, mesmo que seja uma mamãe de primeira viagem, né? Então, procurar saber como que é o desenvolvimento de uma criança normal, observar, né, o que você falou, na época da gestação, observar as outras crianças pequenas, como que é o desenvolvimento delas, se, né, nos primeiros meses de vida, o seu filho, sua filha já está na creche, como são as outras crianças na creche, se ele está acompanhando, fazendo coisas parecidas, né, olhar para os vizinhos, os priminhos, ver se são parecidos ou não, para ter uma ideia de o que o seu filho ou sua filha pode ou deveria estar fazendo em determinada idade, né? E realmente, uma mãe que de segunda viagem, de terceira, quarta, que já tem outros filhos, muitas vezes tem mais facilidade. Aí é um papel super importante também dos titios, titias, vovôs e vovós, né? Que ajudam muito a ver. E o que eu acho mais importante, Denise, na dúvida, é sempre importante perguntar para o pediatra. O pediatra também ficou na dúvida, se tivermos aí os profissionais de saúde assistindo a gente, né? O enfermeiro, o fisioterapeuta, ficou na dúvida, não conhece muito bem o desenvolvimento da criança, pede ajuda para algum colega, né? Encaminha para alguma avaliação. Porque o que a gente não pode, sem dúvida, é perder um diagnóstico ou perder a oportunidade, se a criança está atrasada, de estimular. Porque a gente tem esse período dos primeiros anos, ele é muito rico para estimulação. Então, é claro que cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento. É o que eu costumo sempre perguntar. Uma criança de 1 ano e 4 meses e não está andando, ela tem um desenvolvimento normal ou não? Depende, na verdade, né? Então, se a criança já está andando com apoio nas 2 mãos, está quase, está só, né, com um pouco de desequilíbrio,
talvez dê para esperar, talvez esteja tudo bem, esteja normal. Agora, uma criança de 1 ano e 4 meses, que a gente vê que nem de pezinho ela fica no berço, provavelmente ela já está atrasada e a gente está num tempo ideal para começar a fazer intervenção. A gente sabe que o cérebro da criança ele está em constante desenvolvimento. Então, até os 2 anos, ele está em ebulição, fervendo, estão proliferando as conexões entre os neurônios. Então, é uma época muito boa. Se a criança já tiver alguma dificuldade por alguma lesão, no caso da paralisia cerebral, é justamente isso que acontece, algum tipo de lesão, uma sequela de algum problema que essa criança teve. Então, se ela é estimulada antes dos 2 anos, o cérebro pode formar novas conexões e aprender coisas em que aquela região que tem algum problema não faria, mas ela vai fazer em outra região do cérebro. Então, a intervenção, a estimulação com fisioterapia, com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, ajudam muito e essa janela antes dos 2 anos ela é fundamental. Não que não tenha utilidade depois dos 2 anos, é claro que é importante o acompanhamento sempre, mas esses primeiros anos de vida é o ideal. Por conta da paralisia cerebral, então você falou que tem uma sequela motora, né? Uma questão motora. Exatamente. Mas você pode ter a fala comprometida também. Pode sim. E aí é o que a gente falava dos graus, né, da paralisia cerebral. Então a gente tem algumas formas, na verdade. A gente tem a forma que compromete mais a força, a criança tem uma fraqueza, então ela tem realmente uma dificuldade motora que pode ser ou nas perninhas, que é o que a gente chama da forma diplégica, ou pode ser uma criança que tem só metade do corpo que é mais fraca, que tem uma dificuldade, que são as formas hemiplégicas, ou aquelas crianças que essas sim são os casos mais graves, que tem o comprometimento dos 4 membros, das 2 perninhas e dos 2 braços, que são as formas quadriplégicas. Então esses que podem ter um acometimento e um desenvolvimento que não é tão bom assim. Mas as formas que acometem só as perninhas ou metade do corpo, nos surpreendem, porque o desenvolvimento delas costuma ser muito bom. Existem outras formas também de paralisia cerebral. Dependendo da região afetada no cérebro, existem alguns tipos que a criança tem uns movimentos diferentes. A gente chama de movimentos discinéticos. Ela tem alguns movimentos, às vezes, que parecem movimentos ondulantes da mão, faz algumas posturas anormais, pode ter um desequilíbrio para andar. Então, são as formas discinéticas ou as formas atáxicas. Então, dependendo do grau de acometimento, a maioria das crianças, elas podem até andar, né? Porque uma das preocupações dos pais... É não andar. É não andar. É a pergunta número 1, quando a gente fala que a criança pode ter um problema neurológico. Ah, meu filho vai andar, meu filho vai falar? Então, essas crianças que têm acometimento só das pernas, por exemplo, é um dado que quando eu tive acesso até fiquei chocado, mais de 90% delas podem andar. As crianças que têm o acometimento, uma fraqueza só de metade do corpo, mais de 90% podem andar. As que têm um acometimento dos 4 membros, dos 2 braços, das 2 pernas, algumas delas ainda assim conseguem ficar de pé e dar alguns passos com ajuda, às vezes, de algum equipamento, algum andador. Então, a grande maioria são os casos mais leves, não são os casos graves, as crianças que têm um grande comprometimento. E aí, é um tema importante da gente discutir o preconceito que existe, né? Não só pelo peso do nome paralisia cerebral, mas pela imaginação de que a criança seja completamente afetada, que não entenda nada, né? A gente precisa perder um pouco desse preconceito, porque, na verdade, a criança que tem a paralisia cerebral hoje é o adulto que a gente vê andando, aquela pessoa que tem alguma dificuldade, que usa, às vezes, alguma muleta, né? Porque, às vezes, a dificuldade é parecida com alguém que sofreu um acidente, teve um trauma. É muito semelhante. E é semelhante dessa pessoa. Leva uma vida normal, sem dúvida. Você falou da primeira pergunta, que é, meu filho vai andar? E mais pra frente, quando já é, né, uma criança um pouco maior, meu filho pode ser independente? Meu filho vai ter autonomia, né? Então, é possível, sim, ter autonomia. A grande maioria é isso, né? Mais de 70% dos casos de paralisia cerebral são os casos leves. São os casos que têm mais de 90% de chance de andar. E a minoria desses casos tem algum comprometimento de linguagem, algum comprometimento cognitivo. A grande maioria dessas crianças vão virar adultos autônomos, né, que podem trabalhar, mas com algum grau de deficiência. E aí é legal também falar
para aqueles adultos, jovens, né, que estão terminando a escola, começando a pensar no que vão fazer, que são, inclusive, pessoas que têm direito, né, como portadores de deficiência, né, como deficientes físicos, a vagas, né, a uma reserva de vagas de trabalho. Então, é importante a gente ter essa consciência e incentivar que essas pessoas, sim, procurem uma autonomia, procurem trabalho, porque as empresas grandes têm que reservar, né, por lei, elas têm a obrigação de contratar profissionais e que elas consigam inserir numa função útil, né, para que essas pessoas, de fato, consigam produzir, consigam ter um papel na sociedade e consigam ter sua autonomia, sua renda, seu salário. Vamos me preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, eu sei que esse assunto pode se estender um pouquinho, mas eu ainda volto nele. Qual é a sua visão, sua opinião? O que você fala para os pacientes? A ideia é inserir, as escolas precisam inserir, integrar qualquer pessoa, né, na mesma sala. Você precisa de uma conversa com essa escola, porque apesar de... a escola recebe, mas você precisa, às vezes, de outra oportunidade para criança que tem a paralisia cerebral, dependendo do comprometimento que ela tem. Às vezes você precisa de uma adaptação na escola, de um ajuste, de paciência. Conta um pouquinho pra gente enquanto eu chego até lá, por favor. Eu acho, sim, Denise, que todas as crianças, independente de terem ou não algum comprometimento, uma deficiência, é obrigação do Estado e das famílias garantirem a educação dessas crianças, pelo menos no ensino fundamental. Então, eu acredito, e essa é a regulamentação e a determinação do Ministério da Educação e das leis vigentes, de que é obrigação da escola, né, dos educadores, inserirem essa criança com deficiência, qualquer tipo de deficiência, seja física, no caso da criança com paralisia cerebral, ou seja, deficiência intelectual, inserirem a criança numa escola normal, né? Então, esse é o ideal. É ideal não só para a criança, para que ela conviva com crianças normais e possa ser estimulada, né, possa aprender a mais, possam ter crianças que incentivem ela a fazer coisas que ela ainda não faz, como o contrário. É muito pedagógico também que as crianças que não apresentam nenhuma dificuldade, nenhum tipo de deficiência, possam conviver e entender que existem pessoas diferentes, pessoas que não fazem exatamente a mesma coisa que elas, mas que podem ter uma vida normal. Então, deve ser pedagógico e esse é o intuito de que você tenha crianças com deficiência e crianças que não tenham nenhuma deficiência estudando na mesma escola. Eu sou partidário dessa política, sim, de que a escola deve incluir todos. Nem todas as escolas estão preparadas, mas a lei diz que todas devem se adaptar para tal. Então, se existir a situação de que a escola nunca teve nenhuma criança com deficiência, nunca teve um cadeirante, mas passa a ter uma criança que se matriculou, que tem essa necessidade, a escola tem sim que se adaptar para poder acolher essa criança também. Deixa eu voltar para o nosso bate-papo. Doutor, você falou que todas as escolas precisam receber, que seria bacana as crianças estarem nesse ambiente, né? Recebendo esse estímulo. Todos saem ganhando, né? A criança que tem a paralisia cerebral e os demais também, porque há uma troca, né? Mas, muitas vezes, a família fica... às vezes, por falta de informação, a família não quer expor isso e aí, de repente, precisa dessa conversa com a escola, mas você acredita que vale a pena, né? Conversar com a escola, contar esse histórico. Às vezes, a criança só vai para a escola quando já é obrigatório estar lá, né? Ela não teve essa fase pré-escolar, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa conversa. Olha, nós fazemos esse acompanhamento, o diagnóstico aconteceu em determinada fase da vida, o comprometimento é esse, o parecer do médico. Conta um pouquinho pra gente. É isso mesmo, Denise. Eu acho que é fundamental que as famílias conversem com os professores, com a direção da escola e possam dizer que a criança tem sim dificuldade, né? Isso ajuda tanto a escola quanto a própria criança, né? É importante que os professores se adaptem e aprendam a incluir essas crianças na escola e oferecerem... Cresce, né? Claro, o professor ele tem que aprender, ele não tem que ver aquilo como um desafio ou uma coisa ruim.
ele tem que aproveitar para aprender, tem que aproveitar para estudar também uma coisa nova. A gente sabe que a carreira do professor está muito desprivilegiada hoje, mas a gente tem que fazer tudo, né? Uma vez que a gente abraçou determinada carreira, se a gente gosta de fazer o que faz, a gente tem que fazer bem feito. Então, para o professor, sem dúvida, é uma oportunidade de aprender e trabalhar junto com a família. Hoje a gente já passou da fase de esconder as pessoas com deficiência, né? As pessoas com autismo, que a gente falou uma vez aqui. Hoje é o dia, é a época, né, que a gente precisa correr atrás dos cuidados para essas pessoas com alguma dificuldade, correr atrás do tratamento, correr atrás dos direitos, né? É importante dizer que, por exemplo, as crianças com paralisia cerebral, além de todos esses cuidados na escola, de ser um direito à inclusão da criança na escola, é importante dizer que ela também tem acesso a alguns outros tipos de direito, como transporte, né? Um benefício pela lei da assistência social. Então, tem uma série de direitos que são da criança e da família que cuida de uma criança com paralisia cerebral. Mais um motivo para que as famílias corram atrás e não escondam ou tentem, né, remendar ou, enfim, colocar essa criança em casa, né? É fundamental que essa criança esteja no convívio e que ela possa também ter acesso ao convívio. Até contava uma história para você que eu gosto de contar. Conta pra gente, porque eu fiquei tão... Foi um presente a história que você contou hoje. Essa história eu sempre gosto de contar porque existe realmente esse preconceito com a criança deficiente e a criança com paralisia cerebral. Então, uma história que uma profissional, inclusive da reabilitação, né, uma terapeuta ocupacional me contou que é o seguinte: ela acompanhava uma criança cadeirante, né, que tinha um comprometimento dos mais graves, então ela tinha um comprometimento dos 4 membros e não conseguia se comunicar, não falava nada, então todos imaginavam que a criança tinha um comprometimento intelectual, um comprometimento cognitivo, que ela não estava entendendo nada. E os pais, por obrigação e, enfim, para passar o tempo da criança, levavam a criança para a escola e a criança ia na escola todos os dias, né? Mas ninguém sabia, ninguém conversava, ninguém achava que a criança entendia alguma coisa. Quando a profissional de saúde começou a atender essa criança, ela foi tentando se relacionar a algumas formas de comunicação alternativa, entendendo que a criança não conseguia falar, mas ela poderia entender, quando ela descobre que a criança era alfabetizada, né? E várias crianças da classe dela não eram. Então a criança tinha, embora não conseguisse falar pela dificuldade física, o cognitivo, a inteligência estava preservada e ela estava até entendendo mais do que as outras crianças, né? Essa terapeuta ocupacional teve até dificuldade de conseguir convencer a família de que a criança entendia tudo e ela estava alfabetizada. Então essa história, né, sempre lembro dela para dar o recado tanto para as famílias, quanto para os profissionais de saúde, quanto para todas as pessoas. Nunca subestimem uma criança ou uma pessoa com deficiência. Ela pode estar te entendendo totalmente. Então é importante você tentar se comunicar, tentar entender que se ela não compreende completamente, ela deve compreender minimamente, né? E diferente do que a gente imagina, a maioria das crianças com paralisia cerebral, elas têm o cognitivo, a inteligência normal, né? Então não são todos, pelo contrário, a minoria que não entendem ou tem um prejuízo cognitivo. Então, essa história eu conto sempre pra gente, primeiro, né, dar uma atenção, um cuidado, né, realmente para essas crianças, e número 2, para a gente perder o preconceito e sempre tratar a pessoa com deficiência com a dignidade, os direitos e o respeito que ela merece. Você vê como é uma coisa de fato de preconceito, né? Porque a pessoa que é diabética precisa sempre fazer um acompanhamento, tem o seu especialista, que é o endócrino, pode ser que precise de remédio, insulina, enfim. Por que não, quem tem a paralisia cerebral, não fazer esse acompanhamento com o fisioterapeuta, que tem um monte de fisioterapeuta especialista, né, em atendimento a crianças, terapeutas ocupacionais, profissionais que vão dar essa oportunidade e às vezes, né, a família acha que, não, deixa que eu faço em casa, é importante continuar em casa, mas nós já aprendemos aqui também, o profissional, ele sabe ali aquele detalhe que vai fazer a diferença, por isso é super importante o fonoaudiólogo. Então, por que não fazer essa corrente, né? Ter essa rede de apoio para essa criança, se ela vai precisar ter esse acompanhamento para sempre, não sei, mas
tantos problemas exigem acompanhamento para sempre, né? Sim, com certeza. Hoje a gente sabe que está na era das doenças crônicas, né, Denise? Então, uma doença ou outra tem cura. A grande maioria das doenças são doenças que precisam de um acompanhamento por um bom período ou para o resto da vida. E é o caso dessas crianças com uma paralisia cerebral, uma deficiência motora. Então, sem dúvida, não, isso é previsto no sistema de saúde e existe esse instrumento hoje no SUS, né, na rede privada também, sem dúvida, as clínicas de reabilitação. O que acontece, obviamente, é o que acontece com qualquer tipo de assistência à saúde. Há um déficit enorme. E hoje, tem mais gente precisando do que serviço sendo oferecido, né? Sem dúvida. Essa conta não está batendo e não fecha. Por isso que a gente vê tanta gente precisando ir fora da reabilitação, fora das terapias como devia. Mas é um dos nossos principais gargalos. Se hoje a gente tem um déficit de especialistas no SUS, né, então de cardiologistas, de hematologistas, a reabilitação, né, os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, eu acho que é o grande gargalo. Na minha prática profissional, eu vejo a dificuldade que os pais têm de acessar esses profissionais. E é uma terapia que não só é contínua, mas ela tem que ser muito frequente, porque não adianta nada a criança ir uma vez a cada 2 meses no terapeuta. O terapeuta é óbvio que vai auxiliar os pais, vai instruir, vai orientar como faz um determinado exercício. E é legal que os pais aprendam e façam em casa, mas o olhar, o trabalho cotidiano faz toda a diferença. Então a criança precisa ser acompanhada semanalmente, às vezes até diariamente em alguns casos. E aí eu acho que é importante, claro que tem alguns centros que são de super referência, aqui em São Paulo a gente tem alguns, que são longe dos locais onde as pessoas moram, né? Mas quanto mais facilitado, inclusive, esse trajeto, você tem um dia de chuva, um dia de greve do transporte público, né? Isso dificulta, por mais que o serviço seja excelente, se tiverem vários, né, a ponto de você ter sempre um perto da sua casa, melhor, né? Esse é um nicho de mercado que precisa crescer e nunca será o bastante, né? Precisa ter um em cada canto espalhado para que possa servir aí a toda a população, independente de onde mora a pessoa, né? Exatamente, Denise, isso é fundamental, né? A regionalização do sistema de saúde, ou seja, você tem uma unidade de saúde, um hospital de referência, um centro de reabilitação física em cada região da cidade, é uma coisa que é preconizado pelo SUS desde 1989. E o grande probleminha que a gente tem, né, é que não se cumpriu. Mas, sem dúvida, a gente tem que batalhar por isso. E é legal que os pais, as famílias se unam e lutem por isso para exigir, sem dúvida, né? Porque não só é importante ter esse local, como você bem falou, mas o acesso também é fundamental, né, Denise? Então, quando a gente fala de uma pessoa com deficiência física, uma pessoa com deficiência, a gente tem sempre que lembrar que a acessibilidade é uma obrigação também da sociedade. Todos os estabelecimentos de saúde, é lei que todos sejam adaptados, não só os estabelecimentos de saúde, mas inclusive o transporte. As né? calçadas são terríveis, né? Exatamente. Uma ou outra, e quando elas são reformadas, põe até placa, né? Calçada, acessível. Mas veja bem, tudo devia ser, né? Como se fosse exceção, né? É uma obrigação, tem que ser acessível, né? Os estabelecimentos, os de saúde, os comerciais também, porque são pessoas que vão trabalhar nesses lugares também, né? Exatamente. Então a gente precisa, assim, se conscientizar de que o acesso ao transporte, a calçada tem que estar livre para que essas pessoas tenham passagem, né? Que exista o transporte. Hoje em dia, em São Paulo, a gente tem até alguns programas que fazem o transporte das pessoas com deficiência de cadeira de rodas, alguns ônibus são adaptados, mas a quantidade de linhas, a quantidade de carros é extremamente suficiente. Então, a gente que convive com esses pacientes, com as mães, a gente sabe o perjúrio que elas passam e a dificuldade, né? Então, muitas vezes, o programa que a gente tem em São Paulo, ele às vezes dá direito a uma viagem por mês. E a criança precisa ir na terapia toda semana, tem consulta em 2, 3 especialistas por mês e aí não consegue ter acesso. Então, a gente precisa, sim, também batalhar por essas crianças e as famílias, né? Assim como os profissionais de saúde, irem atrás e permitirem que essas crianças tenham acesso a todos esses cuidados. E ó, uma coisa um parênteses rapidinho, na minha última viagem, eu peguei transporte público quase todos os dias, né? Eu fui para os Estados Unidos e o
que tinha de gente, de cadeirante, andando no transporte público, diferente do que a gente vê por aqui. E o motorista, ele tranquilamente desce, ajuda a pessoa, prende, porque tem um lugar certo ali de ficar. Aqui é diferente isso, né? Então parece que é quase um favor se alguém te ajudar ali a pegar o ônibus, né? Se você não tem a mobilidade normal, né? Então é difícil isso aqui, até para a questão do transporte público, né? É uma questão a ser melhorada com certeza. Eu tenho certeza, eu moro em São Paulo, mas com certeza no país inteiro, né? Com certeza. E a gente tem que ter consciência de que depende de todos nós, né? Então, se a gente se deparar com uma situação dessa, ajudar, claro, né? A gente constrói algum comércio, um imóvel, adapta, né? Tem que lembrar que é lei que se adapte. A prefeitura não deveria nem liberar uma planta se ela não estiver adequada, né? Então, é nossa função também, não só combater o preconceito, né, com essas pessoas, mas também ajudar, né, planejar a cidade para que todos possam viver e desfrutar dela. A gente sabe que é uma realidade que está um pouco longe do nosso dia a dia, mas a gente tem que batalhar por isso, sem dúvida. Doutor, vem preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, eu sei que tem vários tipos de tratamento. Quero saber se algum é medicamentoso, para algum efeito colateral que se tenha por conta de alguma deficiência, né? Que ela existe, é motora e existe. Mas principalmente na questão da atrofia. Antigamente se via muito mais, então um cadeirante, né, as pernas mais finas. Hoje você vê pessoas que têm oportunidade, né, de fazer o tratamento e que isso, se acontece bem mais pra frente. Queria entender um pouquinho dessa questão da atrofia, de afinar o membro que não tem sua mobilidade preservada. Explica um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor. Perfeito, Denise. Então é muito importante a gente falar das complicações da criança com paralisia cerebral. Se tem uma coisa importante da gente usar esse termo ainda, paralisia cerebral, é a gente poder entender que essas crianças vão ter algumas complicações que são comuns e a gente conseguir prevenir esse tipo de complicação. Então, por incrível que pareça, a complicação mais frequente na criança com paralisia cerebral é dor, né? E dor a gente sabe que é um sintoma que foi até incluído entre os sinais vitais, porque é muito importante que a pessoa não tenha dor. Todo mundo já sentiu algum tipo de dor na vida, nem que seja um esbarrão, uma dor de cabeça, e sabe como é ruim ter dor. Então, a criança com paralisia cerebral tem uma alta incidência. Muitas têm muitos tipos de dores diferentes. Seja por esse motivo, né, que você falou da contração dos membros, né, uma rigidez dos membros, seja por uma deformidade que pode acontecer pelo comprometimento neurológico, né, ao longo dos anos, ou seja, pode ter uma escoliose, que é ficar com a coluna torta, o que pode acontecer é uma luxação do quadril, que é uma alteração nos ossos da pelve, e esses processos todos, eles levam a muita dor e é uma complicação muito comum. Então, os profissionais de saúde precisam ter um olhar muito atento para prevenir a dor dessas crianças, que hoje é inadmissível que uma pessoa, que uma criança sinta dor, né? A medicina tem diversos tratamentos que permitem o tratamento da dor, que ninguém possa ficar sentindo esse sintoma, né? Esse incômodo por muito tempo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, vários cuidados podem ser desenvolvidos ao longo do tempo para que a gente previna algumas dessas deformidades, algumas dessas coisas que podem causar dor. Então, é importante que o fisiatra, o neuropediatra, o pediatra, ele faça o acompanhamento do quadril para prevenir a luxação, ele faz a fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, trabalhem com a espasticidade, que é a rigidez, é o aumento do tônus dos membros, que pode levar essas posturas anormais. E existem alguns, não só esse tratamento por meio de terapias, mas existem uma série de medicações que ajudam no controle desse aumento do tônus, o que a gente chama de espasticidade, que pode levar tanto à deformidade quanto à dor, né? E uma das coisas que hoje se indica para a criança com paralisia cerebral, né, para as pessoas que tenham algum tipo de espasticidade, é a toxina botulínica. Então, uma coisa que vale a pena a gente falar um pouco mais da toxina, que tem ajudado muito os nossos pacientes neurológicos. Doutor, você falava sobre a importância, né, e o que se tem hoje, que é um tratamento com a toxina botulínica.
Queria que você explicasse um pouquinho pra gente em que casos pode ser feito, em que casos pode ser aplicado e como é que funciona o efeito no corpo. É isso mesmo, Denise. Então, a toxina botulínica é muito conhecida, né? Pelo seu uso na estética, né? Tem gente usando até no cabelo, né? Que eu já vi. Ah, tem procedimento que chama o Botox, né? Verdade. Mas também é usado em algumas doenças neurológicas e na criança com paralisia cerebral também pode ser usado. Inclusive, é um tratamento muito efetivo e muito bom. Então, quando a gente nota que a criança tem alguma deficiência motora, especialmente aquelas crianças que têm algum tipo de rigidez, que você nota que o membro fica mais duro, né? A gente chama de hipertônico, né? Aquilo pode levar tanto a uma dificuldade de movimentação quanto uma deformidade do membro. É muito comum que as crianças fiquem com o bracinho, por exemplo, nessa postura. Então, a toxina botulínica, ela facilita e ela previne que aquele membro fique deformado e ela diminui o aumento do tônus, essa rigidez. Então, é muito mais fácil para que a criança, mesmo com uma fraqueza, consiga movimentar aquele membro. É muito mais fácil para o terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, consiga trabalhar com essa criança e a gente vai prevenir no futuro alguma deformidade, vai prevenir que essa criança precise de alguma cirurgia naquele membro para soltar os tendões, vai prevenir principalmente o sintoma de dor. Ah, porque pode dar dor também. Exatamente, como eu estava falando, né, das complicações, o mais frequente é que a criança tem dor, né, muito frequente. Então, a gente conseguir fazer a aplicação da toxina previne esses sintomas de espasticidade, né, essas retrações, e previne a dor, aumenta a funcionalidade. Então, é um bom tratamento que os fisiatras, os neuropediatras, os ortopedistas, os neurocirurgiões começaram a fazer, aplicar, né? Existem estudos que mostram as indicações para isso, mas especialmente quando é focal, quando a gente tem um membro ou dois acometidos, funciona super bem. Inclusive, funciona bem para alguns outros sintomas, como a salivação. Algumas crianças têm dificuldade de engolir, né? Por conta da deficiência motora. E elas, às vezes, não conseguem engolir a saliva, engasgam muito, podem ter pneumonia, que, aliás, é a principal causa de mortalidade dessas crianças, a complicação respiratória. Então, é super importante a gente tentar diminuir a salivação, e a toxina botulínica é um dos tratamentos, mas é um tratamento muito efetivo para isso. É importante a gente prevenir aquilo que eu tinha falado, a escoliose, que é a deformação da coluna, porque se a criança tem o tórax, né, reto, ela vai prevenir muito infecções respiratórias, porque se você tem uma deformidade da coluna, a sua caixa torácica também fica deformada e aumenta o risco de pneumonia, aumenta a capacidade pulmonar da criança, respiratória da criança, e isso pode em algum momento comprometer e até ser uma causa de óbito, ser uma complicação que atrapalhe na recuperação da criança. Vamos preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, você falou sobre até prevenir, né, para não precisar fazer, evitar cirurgias, né, utilizar a toxina botulínica e prevenir as cirurgias. Quanto mais o tempo passa, mais os tendões vão ficando comprometidos, é isso? Então, quanto antes, às vezes, pensar, mas é uma criança, vai fazer? Pode fazer mesmo na criança, nesses casos? Conta um pouquinho pra gente quando chega até lá. Com certeza, Denise. Como tudo, né? A intervenção precoce é o melhor dos tratamentos, né? Então, nesse caso da toxina botulínica e nas terapias todas de prevenção de espasticidade, de rigidez, de deformação, quanto antes se aplicar, melhor. Então, na criança pequena, existe indicação, sim, de ser feito assim que a gente diagnostica alguma alteração, o aumento do tônus ou o começo de uma deformidade, já pode se indicar a aplicação da toxina botulínica, sim. É claro que a criança vai chorar, elas geralmente, né, ficam até traumatizadas, né, de ir ao médico, mas é um tratamento muito bom. O único porém da toxina botulínica é que ele precisa ser reaplicado, né, de 3 a 6 meses, porque é uma terapia que dura algum tempo, ela não é permanente. Mas se você faz na criança, existe a possibilidade da plasticidade, né? Então você normalmente aplica no músculo.
É uma picadinha, né, com uma agulha fina que é feita, e você pode aplicar a toxina liberando, então relaxando aquele músculo por algumas semanas, alguns meses, que ajuda muito na funcionalidade. Mas na criança pequenininha, se você faz, o quanto mais precoce, menor a chance daquele músculo ficar rígido e ele precisar de alguma cirurgia no futuro. Mais do que isso, em alguns casos, você aplica 2, 3, 4 vezes e a criança já cria, né, pela plasticidade neuronal, um tônus diferente, você não precisa ficar aplicando às vezes para o resto da vida. Então, quanto antes a gente aplica e trata, maior a chance da gente prevenir as complicações e maior a chance de a criança ter uma funcionalidade maior e talvez nem precisar de aplicações para o resto da vida. Mas vamos falar um pouquinho de prematuros e gêmeos. Tem mais chance de ter paralisia cerebral? Então, Denise, a gente estava comentando, né, que os prematuros e os gemelares, né, embora sejam muito fofinhos, os prematuros, pequenininhos e os gêmeos também, eles têm mais risco sim de ter algum comprometimento neurológico. Inclusive a incidência, né, a quantidade de crianças com paralisia cerebral aumentou nos últimos anos, justamente porque nós temos a capacidade de cuidar dos prematuros cada vez mais. Então, antigamente, alguns anos atrás, 10, 20, 15 anos atrás, a mortalidade dos prematuros, então, que nasciam abaixo de 1 quilo, era muito grande, né? Poucos acabavam sobrevivendo. Hoje, graças aos avanços da medicina, da neonatologia, das UTIs neonatais, os prematuros sobrevivem cada vez mais, né? Com pesos e idades gestacionais mais baixos, né? Mais novinhos. Mas, infelizmente, como eles não estão preparados, o cérebro, o sistema nervoso também não está completamente preparado. Então, esse tempo que eles vivem, né, com todos os sistemas, o sistema nervoso, né, o sistema circulatório, que não estão maduros ainda, eles têm alguns riscos, né, de terem algumas complicações. Então, aumenta o risco do prematuro de ter algum sangramento, aumenta o risco de ter meningite. Então, esse sangramento que pode acontecer dentro do cérebro, a meningite, podem ser fatores que levam a algum tipo de lesão cerebral que pode levar à paralisia cerebral no futuro, que é uma sequela, um déficit motor. Então, o prematuro é fundamental também que todas as UTIs neonatais consigam ter um cuidado melhor para prevenir, mas, infelizmente, alguns prematuros vão acabar tendo esse tipo de complicação. O mais importante nesses casos é que se acompanhe, então, né, tanto o pediatra tem um acompanhamento muito próximo do desenvolvimento neurológico dessa criança e quando tiver dúvida ou se necessário, a família também fazer um acompanhamento neurológico para ver como vai o desenvolvimento. Se tiver qualquer alteração, intervir o mais rápido possível. E você falou dos gêmeos também, né? O gêmeo, o que acontece, né? O gemelar, ele tem uma maior chance de ser prematuro, por isso que o risco dele também é um pouco maior. Assim como muitas vezes se os gêmeos são de uma mesma placenta, né? Então os dois têm a única placenta, também às vezes tem o risco de ter alguma alteração na circulação desses fetos e ter alguma complicação neurológica que pode vir a ser uma causa para paralisia cerebral. Então, o prematuro e o gêmeo têm um risco um pouco maior. A gente sabe que a incidência é aumentada neles, por isso que são populações, né, os prematurinhos precisam sim ser acompanhados com todo cuidado e toda atenção depois que saem da maternidade, né? Às vezes eles ficam internados meses nos berçários, nas maternidades, mas o cuidado não acaba quando vai de volta para casa. É muito importante esse cuidado depois, quando ele for para casa e no acompanhamento ambulatorial deles. Doutor, eu adoro quando você vem aqui, pena que o tempo já acabou. Eu vou passar os contatos do doutor, porque dá para ficar bem informado também pelas redes sociais. No Instagram, @drciromatsui, no Facebook, doutor abreviado também, Dr. Ciro Matsui, e o site Espaço, sem o cedilha, então fica espacodescomplicado.com.br. Doutor, volte outras vezes. Aprendo sempre com você. Muito obrigada, viu? Eu agradeço sempre o convite, Denise, e é um prazer sempre poder falar com você e com o seu público. Obrigada. A gente sempre desmistifica os temas aqui, né? É bom, né? Obrigada pela oportunidade, viu, doutor?